Oi, gente, boa tarde. Começa a segunda edição do Boletim e vamos a um alerta sobre a saúde pública. As enchentes trazem um problema, que é a incidência de leptospirose. Esses casos já acontecem em animais em Campinas. As preocupações com o tempo quente já começaram. Não bastasse o calor infernal, há que se considerar algumas doenças. Entre elas, a leptospirose. Casos de leptospirose, uma doença rara que pode ser confundida com outras viroses ou até mesmo com uma intoxicação alimentar, aparecem em nossa região, especialmente nesta época do ano em que as enchentes são constantes. É a época que os roedores, os ratos, propriamente dito, saem dos esgotos e acabam acompanhando as enchentes. Nesse momento é o momento que eles urinam e a bactéria, a leptospira em si, ela fica no ambiente. Então ela é resistente tanto em água, como em esgoto, como em barro, né, em terra, e ali ela fica e perdura por um período. A leptospira ela é preocupante porque ela é resistente tanto à temperatura alta quanto ao frio. Os cães e os humanos são as principais vítimas. O rato é o grande causador da doença mesmo. Uma vez que o cão está contaminado, ele pode sim transmitir, tá? Mas ele não é o animal hospedeiro definitivo da doença. O cão passa a ser um disseminador, né? Ele é transmissor da doença e é sempre pela urina. Por quê? Porque a bactéria ela tem predileção pelo rim. Uma vez que ele se encontra nos rins, essa bactéria ela é eliminada constantemente na urina. Então esse contato do humano agora com a urina do cão, agora ele também pode se contaminar. Insuficiência aguda, tanto renal quanto hepática, acaba levando à morte. Essa é a consequência da leptospirose nos cães e nos humanos contaminados. Manter a vacinação do animal em dia é a única maneira de prevenir. Essa vacina não inclui no programa da prefeitura. O programa da prefeitura ela foca principalmente no vírus da raiva, que é uma outra doença. Então, a leptospirose, a única vacina, ela é feita em consultório, em clínica, com o médico veterinário. E agora vamos para a educação. Este mês tem a segunda fase da Unicamp. Vale ficar atento às datas da prova e também consultar os locais do exame. As provas da segunda fase da Unicamp acontecem nos dias 15, 16 e 17 de janeiro. Os locais de prova da segunda fase estão disponíveis para consulta no site da Comissão Permanente para Vestibulares. Mais de 15 mil candidatos foram aprovados e participam desta etapa. A orientação é que os vestibulandos cheguem aos locais de prova por volta do meio-dia. Os portões vão estar abertos entre o 12h30 e 1h da tarde. O coordenador executivo da Conveste falou sobre a correção das provas. Nós temos para cada questão 2 corretores. Então, desses 2 corretores, é feita a correção às cegas, o computador cruza. Se a diferença de notas entre um corretor e outro for um número 2 ou maior do que 2, volta para um terceiro corretor. E aí é feita a correção a terceira correção é feita. Se o número de diferença ou de discrepância é menor do que 2, é feita a média. E o Planetário tem programação especial de férias e abre inscrições para o curso sobre Fundamentos da Astronomia e Astrofísica. Planetas, satélites, estrelas, nebulosas e outros corpos celestes. Estes são alguns dos temas do curso Fundamentos de Astronomia e Astrofísica, que acontece no Museu Dinâmico de Ciências de Campinas, que fica no Planetário do Taquaral. As inscrições foram abertas no último dia 5 e as aulas acontecem de 16 a 27 de janeiro em 2 módulos independentes com 50 vagas cada um. A participação é gratuita. O módulo 1 acontece de 16 a 20 de janeiro e o módulo 2 de 23 a 27 deste mês. O curso será das 7 às 9 horas da noite. Para participar, é preciso ter no mínimo 15 anos e o ensino fundamental completo. E as inscrições devem ser feitas pelo telefone 3252-2598. Além do curso, a partir do dia 10 de janeiro, o Planetário terá sessões em que é apresentado o céu noturno e identificados os principais astros que nele aparecem. Também é simulada uma viagem espacial.
Neste mês, as sessões acontecem de terça a sexta-feira, às 2h30 da tarde e às 3h30. Aos domingos também serão 2 sessões, às 3 e às 4 da tarde. Na cúpula de 6 metros de diâmetro do planetário, os visitantes podem conferir o céu de qualquer parte do mundo, observando mais de 60 constelações e 3.000 estrelas. A gente consegue ver o céu de qualquer lugar do planeta, tá? Em qualquer data, em qualquer momento que vocês quiserem. Então, se você me disser um ano e um horário, eu consigo transportar a gente para essa data. Eu faço uma viagem para o espaço. Nessa viagem para o espaço, eu mostro sempre o quê? Eu mostro sempre as estrelas, mostro sempre os planetas que estão ao nosso redor, né, do sistema solar e até mesmo o Sol. E o planetário que integra o Museu Dinâmico de Campinas fica na Lagoa do Taquaral. E vamos aproveitar que a gente está falando de curso, programação de férias, para saber o que tem de lazer cultural na cidade. Michael Bonissoni traz as novidades para a gente. Olá, o Tunicos Boteco, tradicional reduto do samba daqui da cidade, promove seu primeiro festival de marchinhas de carnaval. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 12, direto no site do bar. O tema é livre, mais detalhes no www.tunicos.com.br. E agora vamos a mais dicas para curtir as férias. Diversão com cara de aula de ciências é o que oferece o recém-inaugurado Museu Aberto de Astronomia, na Estrada de Capricórnio, bem em frente ao Observatório Municipal. A entrada é R$20 e o museu abre das 5 da tarde às 10 da noite. No teatro tem comédia voltando à cidade. Fernanda Souza retorna com o autobiográfico Meu Passado Não Me Condena. Numa mistura de stand-up moderno e inovador, a atriz, com muito jogo de cintura, consegue fazer com que a plateia seja coadjuvante da sua própria história. Sexta e sábado às 21h e domingo às 19h no Teatro Iguatemi. Literalmente uma viagem ao passado é o que oferece o Passeio da Maria Fumaça. O funcionamento é mantido com recursos provenientes dos passeios turísticos, realizados todos os fins de semana. A paisagem é completamente histórica. São 2 opções de passeio, sempre aos fins de semana. Informações pelo site www.mariafumaçacampinas.com.br. Lembrando que o Fumaça é sem cedilha. No sábado tem a banda mexicana brasileira campineira Francisco El Hombre, fazendo a festa com sua mistura de sons brazucas e latinos, colocando todo mundo para suar. É a partir das 4 da tarde, de graça, no Sesc. E claro, tem também as atividades ao ar livre, Taquaral, Parque Ecológico, Parque das Águas, Lagoa do Mingone, Mata Santa Genebra. Opção é o que não falta para você se divertir com sua família. Eu fico por aqui, desejo um ótimo final de semana. Tchau e até a semana que vem. Obrigada, Maico, pelas dicas. E um recado para os usuários do transporte público. Devido ao aumento da passagem, que começa a valer neste sábado aqui na cidade, a Prefeitura cancelou o passe lazer que deveria acontecer agora no domingo. O Executivo ainda não divulgou as novas datas para o benefício neste mês. E agora a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com mais boletim com os destaques do esporte. E a gente está de volta. Antes do esporte tem a previsão do tempo. A nebulosidade deve aumentar agora no fim de semana e também tem mais chances de chuva. A mínima nesta sexta-feira é de 21 graus e a máxima é de 30 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Bom, gente, agora vamos para o esporte. Gabriel Castro, boa tarde. Copa de Futebol Júnior rolando. Intervalo nos jogos aí. Como é que estão as partidas do Red Bull e do Guarani? É isso. Boa tarde, Gabi. Boa tarde você que nos acompanha. Vamos lá. Intervalo de jogo em Itu, Guarani e Santa Cruz vão empatando em 0-0. Em Jundiaí, o Red Bull Brasil vai vencendo o Joinville de virada por 2-1, os gols de Gabriel Silva e Rodrigo. Então, boa notícia para o Sport Campineiro. Até que enfim, né? Porque a primeira rodada foi complicada. Foi difícil. E a Ponte Preta também joga daqui a pouquinho. A Ponte, que empatou na estreia sem gols com o América Mineiro, enfrenta daqui a pouco, às 7 horas da noite, o Marília, os donos da casa. Então o estádio vai estar cheio.
torcida do MAC é bastante participativa e amanhã a gente vai contar as 3 histórias na primeira edição do nosso boletim 12h30 ao vivo. Agora mudando de assunto um pouquinho, Gabriel, ontem nós noticiamos a ida do preparador de goleiros do Guarani para a Coreia do Sul. Hoje, o Bugre já confirmou algum substituto? Já o Guarani ele agiu muito rápido, chegou a conversar com alguns preparadores, mas fechou com o Narciso Marcilli. A gente está vendo algumas imagens dele aí. Ele que atuou no clube como goleiro na década de 70, chegou e já está em atividade neste momento. Então, Narciso Marcilli é o preparador de goleiros do Guarani, que tem como titular o Leandro Santos, o mesmo da temporada passada. Agora, Gabriel, novidades de contratações na Ponte Preta? Tá chegando algum jogador finalmente? A torcida da Ponte não para de perguntar outra coisa. A Ponte não vai contratar ninguém, não vai apresentar? A diretoria segue trabalhando, segue negociando com alguns jogadores, mas faz o máximo para guardar um sigilo. O que dá para falar até agora? Zagueiro Marlon, que subiu com o Atlético Goianiense, já está certo, passa por exames médicos, sendo aprovado, vai ser anunciado. E o atacante Lins, que foi rebaixado com o Figueirense, é um atacante que está muito próximo, está negociando. Então esses 2 nomes estão muito próximos do Majestoso. Ninguém assinou, mas estão próximos. E mais alguma novidade por aí no futebol? A Ponte ela tem mais um nome que está muito próximo, que é o de Luiz Fabiano. Esse, o atacante, a gente já sabe que Vasco da Gama, Ponte, Santos estão interessados no atacante. O jogador ele está de férias e a esposa dele, a Juliana, postou esta foto que a gente está vendo só os comentários, e aí todo mundo começou a brincar na foto, que os dois estavam na praia, que eles estavam em Santos, que ele ia jogar no Santos, mas nada disso. Ela colocou o comentário, ele não vai para Santos. Então isso já animou bastante os torcedores da Ponte Preta e do Vasco da Gama. Ele está indo nos próximos dias para a China, resolver aí alguns detalhes da rescisão de contrato e na volta já deve definir o seu destino. Semana que vem, com certeza, a gente vai ter novidades. A gente está acompanhando de perto aí essa novela, já dá para colocar até um nome, né? O Destino de Fabiano. Exatamente. E tem programação para os campineiros neste fim de semana? Parece que tem vôlei por aqui. Eu destaco 2 programas neste sábado em Campinas. Às 2h10 da tarde tem a volta da Superliga Masculina de Vôlei. Brasil Quirim Campinas contra o Juiz de Fora. Lembrando que o Brasil Quirim está na 5ª colocação. A diferença é de apenas 4 pontos para o segundo colocado. E eu destaco também a temporada do Sesc Verão 2017. No sábado, do meio-dia até as 3 horas da tarde, o campeão olímpico no Rio de Janeiro, a gente está vendo as imagens dele aí, o Bruno Schmidt vai falar sobre a carreira, ele que já foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo nas areias e depois vai bater uma bola ainda com o público. Então, evento no Sesc, de graça, lá na rua José I, número 270, no bairro do Bonfim. Já que estamos chegando próximo ao horário de pico do trânsito, né? Agora é pouco mais de 5 da tarde. Vamos falar um pouco da Rota das Bandeiras. A rodovia Dom Pedro começa hoje a recuperação do pavimento e obras para drenagem de chuva na rodovia Dom Pedro I, no trecho aqui de Campinas. Nos 2 sentidos da via vão ser recuperados 20 quilômetros, desde a divisa com Valinhos até o entroncamento com a Anhanguera, no quilômetro 145. Em alguns trechos vão ser feitos bloqueios com liberação apenas no horário de pico. Toda a obra deve durar até o fim do semestre, então até junho. Atenção motorista com a interdição de faixa. A gente lembra que este trecho é o mais movimentado do corredor Dom Pedro, com uma média de 125 mil veículos circulando por dia. A Rota das Bandeiras disponibiliza informações de bloqueio pelo telefone 0800 770 8070 ou pelo site rotadasbandeiras.com.br. Tá aí na sua tela tanto o site quanto o telefone. É isso aí, Gabriel. A gente se despede por aqui dessa edição do Boletim. A gente volta ao vivo amanhã, 12h30.